Muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa Livremente, que é todas as terças-feiras, como habitualmente, aqui no Instagram, às 10 da noite. E também que depois em diferido, portanto em direto aqui no Instagram e em diferido no YouTube. Este programa faz parte do projeto que nós temos desde janeiro de 2021, que o nosso objetivo é levarmos ciência, metáforas e exemplos às pessoas, ora de uma forma individual, ora com convidados, e sempre de forma informal, ou seja, nós queremos que isto seja uma forma simples de conversa, que seja fluida e que realmente possa enriquecer um pouco o conhecimento e que cada um possa ser um pouco mais inteiro com a informação que nós podemos dar. Porque cada um de nós, quanto mais se conhece, mais inteiro fica, e quanto mais inteiros nós somos, mais conseguimos funcionar uns com os outros. Boa noite, Rita, boa noite, Sofia, boa noite, Fabiana, boa noite, Zé Miguel, boa noite, Liliana, boa noite, Joana. O programa de hoje é um programa que vai ter como convidada uma psicóloga clínica e que vamos ter aqui um assunto que se calhar interessa a muitos, que é as questões alimentares e a sua relação com a nossa família de origem. E por isso nós vamos falar hoje com a Andreia Vieira, que é uma psicóloga que usa com frequência a psicoterapia psicanalítica, e nós vamos falar um bocadinho destas relações, dos hábitos e das rotinas que nós aprendemos durante o nosso desenvolvimento com a nossa família que nos dá bons hábitos ou nos dá maus hábitos. E portanto, nós temos que aprender com essas rotinas e conseguirmos de facto melhorar os nossos comportamentos. A Joana era aqui a Joana Gentil, que também qualquer dia vamos fazer aqui uma live. A Andreia, não sei se ela já está aqui connosco na live, deixem-me só ver. Ok. Não estou aqui a conseguir entrar. De qualquer forma, enquanto a Andreia chega... Os meus botõezinhos estão todos a funcionar aqui com a bateria, não é? E porquê este tema? Este tema é a Andreia é uma colaboradora do jornal Bom Dia, com quem eu colaboro já há alguns anos, e ela também é colunista. E nós tivemos um jantar recente no Bom Dia, aqui no Porto, e tivemos à conversa e a perceber um bocadinho o que é que cada um vai fazendo, e percebi realmente que há aqui uma área muito interessante de trabalho e uma temática que geralmente poucas vezes as pessoas falam, que é esta relação entre a nossa qualidade alimentar, os hábitos que nós temos neste momento enquanto adultos e os hábitos e as rotinas que são criadas pela nossa família de origem durante o nosso desenvolvimento. E quer se queira, quer não, os hábitos alimentares acabam por ser também geracionais, porque nós funcionamos muito por imitação, funcionamos muito por dependência numa fase inicial no nosso desenvolvimento. E por isso nós acabamos por, durante uma fase inicial da nossa vida, durante bastantes anos até, nós não conseguimos ser autónomos na nossa alimentação. E por isso essa autonomia é adquirida só quando nós já conseguimos alguma independência para conseguirmos matar a fome, entre aspas. E nesse sentido, quem nos dá a alimentação são os nossos pais, são os educadores, são as escolas. E por isso nós temos aqui um papel muito importante de conseguirmos dar um contributo nestas questões do comportamento alimentar e na forma como conseguimos explicar como é que nós temos certos hábitos e não limitar porque é que não podemos mudar esses hábitos para o futuro. Porque o passado só tem vantagens refletir nele e pensar nele quando ele nos ajuda a explicar o presente, para nós entendermos e nos libertarmos do peso desse passado,
por forma a que consigamos ficar mais leves e funcionar de uma forma muito mais funcional no presente para criarmos melhores memórias amanhã. E sim, agora sim, já temos aqui a Andreia connosco. Eu vou convidar a Andreia para se juntar aqui à nossa live. Ok. Olá, boa noite. Olá, André, tudo bem? Está tudo, e consigo? Estás-me a ver bem e a ouvir bem? Sim, sim, e aqui? Ouve-se bem? Sim, eu não estava aqui a ver-te, que o meu ecrã fugiu, tenho que pôr aqui mais para cima. Ok, é lá, então. Ora bem, então, Andreia, bem-vinda ao meu programa Livremente, que nós fazemos aqui à Obrigada. terça. E, portanto, eu já introduzi aqui um bocadinho o tema. Imagino que deves ter também Sim, durante o sim. dia estado em consultas e, portanto, nós acabamos por estar aqui sempre um bocadinho à pressa para começar esta live. Até comecei relativamente na hora, porque geralmente eu não costumo ser assim tão certinho às 10 horas e pouco. É sempre às 10h02, 10h05, ando por aí um bocadinho. Uh, eu introduzi aqui um bocadinho a nossa temática de hoje, que é falarmos um bocadinho da relação entre as questões alimentares e os distúrbios alimentares com os nossos hábitos adquiridos durante o nosso desenvolvimento, durante a nossa infância e a nossa adolescência. E antes de entrarmos nos detalhes sobre estes distúrbios, e se calhar para as pessoas perceberem um bocadinho também quem tu és, gostava que te apresentasses, e, Sim, portanto, faço uma quem breve é. apresentação. Exato. Pronto, eu sou psicóloga clínica, dou consultas online também e a nível presencial. Trabalho no Hospital Trofa Saúde, nomeadamente em Barcelos, e também num gabinete privado. De resto, trabalho online. E, portanto, e esta temática da alimentação e dos nossos hábitos durante o nosso desenvolvimento, isto é mais complexo do que as pessoas pensam, não é? Há aqui Muito uma mais relação complexo. entre as duas coisas. Existe uma relação realmente aqui com a família de origem, não é? E até podemos dizer, se calhar, com as relações precoces que são estabelecidas, não é? Quando somos mais novos, quando somos Uhum. crianças, quando somos adolescentes. Normalmente estas perturbações, não é? Isto engloba muita coisa. Podemos entrar aqui em vários campos. Os distúrbios alimentares engloba, pode ser a compulsão alimentar, podemos falar da anorexia, não é? Podemos falar de bulimia. Mas acho que todas elas acabam por ter aqui alguma coisa em comum, que é esta relação com a família, não é? Normalmente são famílias disfuncionais, onde a comunicação também não é muito funcional, não é? E normalmente elas surgem nesta fase aqui entre o fim da idade de criança, não é? E o início da adolescência, puberdade. Tu sentes que nessa relação que há entre a família de origem e os nossos hábitos uh, tem a ver logo com uma realidade disfuncional ou nós vamos quase que aprendendo a lidar com certas frustrações que a vida vai dando em termos de comunicação, em termos de contextos de vida que nós vamos enfrentando e de alguma forma nós encontramos no frigorífico um amigo, não é? Exatamente. Acho que até podemos ir por aí, não é? Se a comunicação em família não é funcional, não é? Se não temos abertura para falar sobre as nossas questões, não é? Que aparecem na adolescência, por exemplo, com a Uhum. família, nós vamos ter tendência a procurar um refúgio, não é? E esse muitas vezes é o frigorífico, como diz, é a comida. Pois. A comida serve aqui de um refúgio, não é? Isso é aquilo que nós vamos vendo algumas pessoas dizerem: eu à toa estou mais em baixo, ando aqui com um ratinho no estômago, não é? Ando aqui com um ratinho. E Pois, depois às vezes. diz. Sim, muitas vezes esse ratinho não é propriamente uma fome física, não é? É mais uma fome emocional. E quase sempre, não é? E é isto que as pessoas se calhar têm que entender. Provavelmente estamos a achar que estamos com fome, nós não temos fome, nós temos é sede ou estamos com algum tipo de frustração. Não achas que é isso que acontece Exatamente. quando, Exatamente. quando, as, quando tu estás a trabalhar com os clientes e com as pessoas que te procuram nestas áreas ligadas ao comportamento alimentar, tu notas que as pessoas não põem em causa esta relação entre a família de origem, os seus hábitos alimentares e as rotinas que tinham durante o seu desenvolvimento? Achas que são coisas Há independentes sempre para uma muita gente? relação.
Há sempre uma relação. Normalmente eu atendo muita gente que sofre de compulsão alimentar, nomeadamente, Uhum. e em todos esses casos existe aqui uma má relação familiar patológica desde sempre. Má relação com o pai, má relação com a mãe, com os irmãos também, não é? Há todo aqui um ciclo patológico que leva à procura de um refúgio. Muitas vezes esse é encontrado através da comida. Ou Uhum. seja, aqui, a comida serve aqui para preencher um vazio, não é? Não propriamente de fome física, mas de fome emocional. Importa aqui referir, para quem nos está a ouvir, que nós não podemos confundir distúrbios alimentares ou perturbações alimentares com hábitos menos saudáveis alimentares, não é? Porque são coisas Sim, diferentes. são coisas Porque diferentes. senão começamos a toda a gente aqui a achar que só porque teve ou porque tem algum distúrbio alimentar, já vai lá, logo achar que tem aqui um problema com o pai ou com a mãe de longa data, que já está bloqueado para o resto da vida, que foi por causa deles, malditos, que eu sou gordo porque eu tenho excesso de peso. E as coisas não Sim, são assim sim. tão simples, Não não é? são assim tão lineares, não é? Digamos assim. Não. É diferente. Uma coisa é a pessoa comer compulsivamente e chegar a um ponto que não tem controle sobre o comportamment, não é? E aquilo Uhum. torna-se um ciclo, não é? Porque começamos já à procura de um refúgio, que começa a dar-nos prazer, nem que seja momentâneo, não é? E temos tendência a repeti-lo. E quando entramos nesse ciclo assim mais patológico, no qual já não temos controle sobre aquilo, e depois nos começa a causar angústia, não é? Porque, obviamente, vamos aumentar de peso ou vamos ter comportamentos lesivos, não é? Aí sim, torna-se algo patológico. Isto é muito diferente de vez em quando irmos ao McDonald's comer, não é? Claro. Não temos um distúrbio por causa disso, não é? Claro. Nestas relações com a nossa família, portanto, com quem passamos mais tempo e com quem nos educou muito desde a origem, por regra chamamos, são os pais, não é? Mas podem ser outros cuidadores. Hum, há aqui uma relação entre as emoções que nós desenvolvemos na relação com eles e com a forma como nós depois respondemos a essas emoções com alguns comportamentos, nomeadamente os alimentares. Uh, o que é que nos rigidifica nestas questões alimentares? O que é que tu achas que na relação com os contextos e das redes familiares acaba por nos rigidificar e levar depois aos distúrbios alimentares? Acho que pode variar de vários aspectos. Um deles é os hábitos que a própria família já tem, não é? E que a criança vai adquirindo ao longo do tempo, desde que é Uhum. habituada à alimentação, não é? Quais são os hábitos que essa família tem? Depois aí pode levar a que realmente seja uma criança mais obesa e que na adolescência tenha aquele impacto com a realidade, não é? De, epá, não gosto de como sou, ou ser vítima de bullying e começar a olhar mais para si e aí começar-se a desenvolver todo um padrão de, epá, vou optar por fazer aqui umas dietas restritivas. O problema é quando aquilo que resulta mal, não é? E torna-se um ciclo e aí sim desenvolve-se uma Claro. perturbação alimentar. É por isso que nós geralmente vemos que quando temos pais ou um familiar que, por exemplo, é alcoólico, nós geralmente tendemos a ter filhos que abusam do álcool. Exatamente. Quando temos pais obesos, tendemos a ter filhos também com obesidade ou com excesso de peso, porque nós acabamos por Adquirir. aprender com esse modelo anterior, não é? Nessa relação com a família, de um ponto de vista psicanalítico, não é? Quando nós pegamos naquelas componentes mais as emoções inconscientes ou as crenças que muitas vezes são adquiridas durante o desenvolvimento e que depois facilitam essa expressão de comportamento de uma forma muito inconsciente, por isso é que as pessoas nem sequer relacionam as frustrações com o comportamento. Uhum, uhum. Como é Sim, que é isto? sim, aqui pode acontecer os pais não serem obesos, não é? Há imensos casos em que os pais não são obesos, têm os seus hábitos normais, e mesmo assim a pessoa desenvolve uma perturbação alimentar. Muitas vezes tem a ver com esta disfuncionalidade nas relações que são estabelecidas com o pai ou com a mãe, que causam frustração, não é? Então a comida vai ser vista como pode ser vista como uma forma de chamar a atenção, não é? Isso acontece na anorexia, por exemplo, a pessoa começar a deixar de comer como uma forma de chamar a atenção, mas muitas vezes o que acontece é que esta família já é disfuncional, ou não vai Uhum. reparar, ou vai desvalorizar, não é? Ou seja, aqui vai acontecer o contrário, ou seja, a pessoa quer chamar a atenção através da alimentação, mas não vai ter essa atenção, já vai ter de forma muito tardia, quando já tiver num processo da doença muito evoluído e a própria pessoa já não gosta de si mesma, não é? E já não consegue sair daquilo.
Ou seja, quando nós entramos nos distúrbios alimentares, como a anorexia e a bulimia, ou entretanto outras também, não é? Quando a pessoa, por exemplo, entra em depressão ou quando entra com perturbações de ansiedade, nós acabamos por, principalmente nestas questões alimentares, de ver aqui uma relação com fases de frustração, de insegurança, que estejam ligadas a transições ou conflitos que tenham existido e que as pessoas tiveram dificuldades em lidar com essas emoções proporcionadas desse momento, não é? Exatamente. Exatamente. Para além dessa visão, ou seja, de nós termos esta consciência, ou se calhar darmos esta consciência a quem nos vê, o que é que as pessoas podem fazer, por exemplo, para melhorarem esta resposta comportamental alimentar, para reduzirem o risco de terem estes distúrbios nestas fases? Eu acho que aqui os pais têm que terem atenção, não é, a este comportamento. Primeiro deve haver uma comunicação mais aberta nas famílias, não é? E assim que se nota algum comportamento um bocadinho fora do normal, eu acho que se deve pedir ajuda, não é, psicológica. Uhum. Porque muitas vezes alguns comentários que são feitos depois não vão propriamente ajudar. Ou seja, eu acho que quando os pais percebem, já percebem tarde demais, e depois tomar aquela posição de controlar tudo, não é? Vais comer porque tens de comer, porque estás magro. Começar num padrão assim mesmo de insultos, não é? Que muitas vezes acontece. A pessoa já não sabe como é que há de controlar aquilo. Eu acho que vai ter um efeito pior ainda, porque quem entra naquilo vai arranjar sempre uma estratégia de não comer, por exemplo. Ou neste caso, de comer se for comer em excesso, não é? Vai arranjar sempre uma forma. Esse é um pormenor interessante, Andréa, porque nós podemos perceber e percebemos que há aqui uma relação que há entre uma hierarquia, que é o que nós temos geralmente nas relações familiares, temos os pais geralmente com mais autoridade ou de uma forma autoritária em imporem as regras, e depois vemos os filhos muitas vezes submissos, não é? Numa fase inicial, se calhar submissos ou se calhar sempre a contrariar, que depois até desenvolve as perturbações da oposição, não é? Aquela em termos de desenvolvimento. Nesta relação, quando nós vemos os pais numa posição quase que intransigente e rígida em termos hierárquicos, quase que sem alternativa para os filhos a não ser como eles querem, isto em termos emocionais, o que é que leva em termos do desenvolvimento? Isto, claro, causa bastante estabilização, não é? Porque se a pessoa se sente sozinha, vai ver a comida como um aliado, não é? Seja para quem come muito ou para quem deixa de comer, não é? A vida da pessoa passa a ser vista em função daquilo, não é? A pessoa passa o dia a pensar em comida, como há de controlar ou como há de fugir dela, não é? Das duas uma, porque aqui podemos ter as duas vertentes. E eu acho que isso vai ser algo muito estabilizador e pode durar anos e anos se não for procurada ajuda. Principalmente quando se esconde, não é? Porque a partir do momento que se proíbe, se esconde ou se ignora os instintos, não é? Isso faz com que aumente, por exemplo, a propensão para o desejo ou para a obsessão. Porque quanto mais nós negamos ou rejeitamos ou proibimos, já diz o ditado que o fruto proibido torna-se mais apetecido. Ou seja, uma estratégia que os pais podem ter com os seus filhos é, por exemplo, darem mais opções negociadas. Ou seja, em vez dos pais imporem de uma forma hierárquica que é assim e ponto final e tem que ser como eu quero e ponto, o facto de nós darmos hipóteses de escolha que sejam aceitas também pelos pais, mas que possam ser negociadas, em que a criança ou o jovem sinta que tem um poder na mão de poderem escolher, isto faz com que não fique proibido, não fique oculto, o que faz com que depois a criança ou o jovem acabe por se desenvolver de uma forma mais competente para a sua autonomia, não é? Exatamente, sim. Nestes problemas dos distúrbios alimentares, da anorexia e da bulimia, as intervenções da psicologia que vais fazendo têm sido mais ao nível individual ou vais buscar um pouco em termos do sistema familiar? Tem sido mais a nível individual. Principalmente porque muitas delas eu atendo muito a parte da compulsão alimentar e excesso de peso. Então o que eu trabalho muito são estas frustrações, não é? Mal elaboradas, que depois procura-se o refúgio, não é? Na comida e na compulsão alimentar. E quando eu falo em compulsão alimentar, claro, que é aqueles episódios em que a pessoa começa a comer e não consegue parar. E sempre que se sente angustiada, não é? O que é que eu vou fazer? Vou comer.
comer em excesso, não é? Até me sentir mal. E depois isto é um ciclo, não é? Porque acaba por se tirar algum prazer enquanto se está a comer, ou seja, de facto, aquelas emoções negativas são aliviadas naquele momento. O problema é que depois vem o sentimento de culpa, Claro. logo a seguir. Logo a seguir. E depois, para compensar o sentimento de culpa, o que é que acontece? Há um comportamento que aparece muito associado à anorexia, não é? Que é depois o vómito, que é uma O vómito. compensação. Ou compensação, exatamente. Que até Não é? pode ser através de exercício físico em excesso, por exemplo, não é? Pode não haver aqui um vómito, mas a pessoa ir ter um comportamento de compensação, que depois aí então, se entra nesse ciclo, torna-se muito complicado. Vai ter tendência a repeti-lo. O que depois torna tudo muito pesado emocionalmente. E depois a pessoa vai criando aqui uma engrenagem ao longo do tempo, porque isto não se cria de repente, uma anorexia não surge de repente, uma bulimia não surge de repente, está sempre ligado a uma envolvente dos contextos em que a pessoa está. E se nós não entendermos os contextos familiares, nós aumentamos sempre o risco de nunca mexermos nas causas. Quase que ficamos só ancorados nos sintomas, não é? Exato. Para mim, lá está, a nível psicanalítico não tem muita lógica curar só o sintoma. Eu preciso saber de onde é que aquilo vem. De onde é que vem aquela emoção negativa? Porque se eu simplesmente proibir a pessoa de ter chocolates e bolachas em casa, ela simplesmente vai arranjar uma forma de contrariar aquilo. Lá está, é como se fosse uma mãe rígida, não é? Eu vou perpetuar o padrão disfuncional, não é? Porque ela vai arranjar uma maneira de contrariar aquilo, vai a uma pastelaria e come o que lhe apetecer, ou compra e come às escondidas, que é o que eu reparo que acontece muito. Sim, e não é só isso, pois é aquela questão também de que é preciso quase um polícia permanente para controlar o comportamento. E se ele depende de terceiros para me saber alimentar, ou se quando eu não tenho polícia eu não me controlo, Eu não me controlo. Isto importa nós termos esta consciência para perceber que há uma responsabilidade do nosso lado para além da culpa do outro. E, portanto, a culpa não morre solteira. Nós temos que casar com a culpa no altar. E, portanto, há ali uma relação direta entre a forma como eu não me controlo e que, nesse momento, quanto menos consciência nós temos, mais vítimas da doença e dos sintomas nós somos, mas a partir do momento que eu começo a ter mais consciência de como é que o problema funciona, como é que os meus sintomas aparecem, tendo em conta as minhas características, as minhas vulnerabilidades, as resiliências, os contextos que eu estou inserido, as pessoas que estão à minha volta, quanto mais nós identificamos esse padrão, mais nós vamos conseguir agir sobre essas causas, para que depois os sintomas, não é? Sim, porque muitas vezes as pessoas chegam e não têm noção desta relação direta que há entre o ir comer e o sentimento que estão a ter. Não pensam sobre isso, não refletem. Simplesmente sentem-se mais ansiosos, mais estressados, vou comer. Não é? E é importante tomar esta consciência também. Ok, eu estou-me a sentir assim, eu vou tentar perceber porque é que eu me estou a sentir assim, o que é que existe, ou o que é que existiu em mim que me leva a sentir este vazio, pronto, que muitas vezes as pessoas tratam de sentir um vazio. Mas não é a comida que me vai dar essa resposta. A comida pode aliviar, não é? Momentaneamente, mas ela não me vai dar as respostas. E isso podemos ler quando a pessoa tem, por exemplo, aquelas fases em que quer que aconteça alguma coisa que ela não controla e como cria uma expectativa daquilo que não controla e enquanto aguarda a ansiedade sobe e uma forma de compensar essa ansiedade que altera fisiologicamente o nosso organismo é a pessoa, por exemplo, uma compulsão para doces, para lidar com essa espera ou com essas frustrações de não conseguir aquilo que quer. E esse mecanismo, para ser identificado, nós temos que aumentar a consciência disso através de uma ferramenta muito simples que as pessoas podem fazer, que é o registro. Se calhar é uma das coisas que também usas com frequência na prática clínica, é as pessoas conseguirem ganhar um espelho através do seu autorregistro da frequência e da intensidade e dos contextos e das situações que levam muitas vezes a esses comportamentos. Sim, tem que haver aqui uma consciência, não é? Que não existia anteriormente do que é que está a acontecer, não é? Porque se nós não tivermos consciência dos nossos comportamentos, não vamos conseguir alterá-los. Exatamente. Temos aqui um comentário do Vítor, também fugiu-me,
Vítor Joaquim, boa noite, Vítor, obrigado pelo contributo. Eu só tenho vontade de comer a toda hora. É um ratinho, não é? Tem um ratinho ali Tem no um ratinho, estômago. não é? Tem um ratinho. O que importa é. E uma coisa importante aqui que nós estamos a falar, mas que está implicitamente ligada, mas que é preciso trazer à consciência. O excesso de peso não é uma coisa saudável e a obesidade é doença. E, portanto, as pessoas não podem ter uma aceitação incondicional, cega, de que temos que aceitar as pessoas como são, ao ponto de que transformamos doenças numa aceitação incondicional. Não. Isso não está certo, não é? Diz aqui a Carly, boa noite, Carly. A compulsão alimentar que surge no adulto pode ter origens indiretas na infância ou pode ser só ansiedade? É para você, André, essa questão aqui da Carly, sim. Não sei se é portuguesa ou se é brasileira, mas pelo nome parece brasileira, né? Um abraço para o Brasil, para os nossos seguidores aí. Sim, pode haver uma relação direta. Sim. Queres que eu leia outra vez a pergunta e que possa ser destabilizado? Ou seja, esta ansiedade que ela fala, ok, pode existir esta ansiedade, mas de onde é que vem esta ansiedade? Como é que ela surgiu, não é? Importa saber, não é? Então temos que ir aí à raiz do problema. Exatamente, não é? E quando são origens indiretas na infância, tem a ver com aquilo que nós dizíamos no princípio sobre o comportamento de espelho. Quando nós vemos, por exemplo, pais a dizerem aos filhos que filho, você não deve fumar, porque fumar faz mal. Então, isto não pode ser, não é? Ou então, para o exercício físico, filho, estás a ficar gordo, tens que ir treinar para o ginásio, não é? Vai fazer muito efeito. E depois está o pai sentado, feito sufrão, claro, o dia todo no sofá, não é? Exatamente. E, portanto, há comportamentos que, se nós criarmos um sistema familiar que seja mais saudável, como, por exemplo, bebermos água com muito mais frequência do que aquilo que as pessoas bebem, deixar os refrigerantes. Aliás, um dia destes vamos ter aqui uma conversa também com uma nutricionista para precisamente falarmos destes aspectos mais dos alimentos mais adaptados e mais adequados para uma alimentação saudável. Mas nestas questões de comportamento, importa nós ensinarmos as pessoas a perceber isso, que é eu se conseguir entender melhor o comportamento dos meus pais, eu se calhar consigo me afastar e diferenciar daqueles que não são tão bons para mim. Sim, porque lá está, é como dizes, falar e não dar o exemplo não vai servir de grande coisa, não é? Porque as crianças têm tendência a imitar os comportamentos, não é os conselhos, não é? Não é dizer uma coisa e a pessoa fazer outra, isso não vai servir de grande coisa, não é? Claro, é como deixar os filhos a jogar o dia todo nos telemóveis, ou nos tablets, ou nos computadores, acordam de manhã, comem em frente ao computador, ficam lá o dia todo e no final da noite é quase que só ir ao banho e depois ir para a cama. Sim, exatamente. E isso não é bom. Diz. Sim, ia dizer que é depois o que acontece também com a alimentação, não é? Isto vem sempre muito dos hábitos também de família, muitas vezes. E notaste que, por exemplo, esta pandemia e o facto das pessoas estarem mais trancadas em casa, as frustrações de não poderem fazer o que queriam ou de não poderem sair, tornou os teus fregueses na clínica mais magros ou mais gordos? Mais gordos. Acho que a comida serviu de refúgio, não é? Porque estando em casa, eu acho que era o refúgio mais acessível, não é? Porque a pessoa já não pode ir para o bar à noite beber uns copos, é diferente, então a comida e as bolachas estão mais acessíveis. Exatamente, não é? E infelizmente realmente as pessoas ficaram mais sedentárias, comeram mais do que deviam, porque gastaram muito menos calorias, porque Exatamente. Ficaram mais tempo paradas. A parte boa é que, a partir do momento que a pandemia está muito mais bem gerida, está controlada e temos, de facto, a nossa liberdade de fazermos as coisas que queríamos fazer, nós temos agora o poder na mão e a responsabilidade individual de conseguirmos melhorar os nossos comportamentos alimentares. Por forma que, mesmo dentro de um sistema familiar que seja, se calhar, desafiante gerir, nós consigamos também ser um fator, principalmente quanto mais adultos formos,
de também influenciar o sistema de origem ou a família de origem para melhorar esses hábitos, porque nós também podemos contaminar os nossos pais para melhorarem os comportamentos alimentares. Exatamente, exatamente. Nós próprios podemos ter essa influência positiva, não é? E a prática de exercício físico eu acho que é sempre uma mais-valia, seja qual for a questão, não é? Porque a nível psicológico tem imensos benefícios. Não só para emagrecer, não é? Não só para perder peso. Exatamente, não é? Eu costumo dizer a todos os meus clientes e pacientes, quer particulares, quer empresariais, que uma caminhada por dia nem sabem o bem que vos fazia. Não é? Exatamente. Nem que seja só meia hora, não é? Já faz toda a diferença. 30, no mínimo, mas 30, nós somos um corpo feito para o movimento, nós somos um corpo feito para a ação, para a execução. Aliás, o excesso de vida sedentária portanto, não termos comportamentos que permitam o gastar energia, isto faz com que, por exemplo, a probabilidade de termos índice de ansiedade e de tristeza vão aumentar de uma forma significativa, comparando com quem faz atividade física. E, portanto, é bom que as pessoas percebam que as caminhadas, o desporto, as atividades físicas ao ar livre, tudo isto são comportamentos que estão ao alcance de todos, porque não precisamos estar em ginásios, nem academias, sim, né? Sim, pode ser tudo feito na vida real, no nosso quarto, na sala, pode ser no quarteirão, pode ser no parque. Ou seja, nós usarmos de facto o que está disponível à nossa volta para criarmos bons hábitos. Sentes que é difícil as pessoas criarem bons hábitos? Em alguns casos há alguma resistência, mesmo daquelas pessoas que se mentalizam, ok, agora vou ter uma alimentação mais saudável, até recorrem a um nutricionista, lá está a fazer este trabalho multidisciplinar com a psicologia e com a nutrição. Mesmo assim, os doces já às vezes ganham, ganham aqui a batalha. Existe alguma resistência, pelo menos nas pessoas que acabam por ser mais obesas, seja esta motivação inicial para mudar os hábitos, mas depois torna-se um bocadinho difícil e muitas vezes, lá está, quando vou explorar aquilo um bocadinho, o que está por trás é mesmo esta ansiedade, estas emoções negativas, que a pessoa não sabe lidar com elas e que tem sempre tendência de recorrer aos doces, por exemplo, neste caso ao açúcar, para lidar com elas. Ou se não recorre, também me retratam muitas vezes que ficam muito frustradas, muito irritadas, ou seja, já não é melancólicas, angustiadas, mas irritadas, né? Vem aquele sentimento de irritação. E o doce é uma resposta muito, muito, muito rápida, porque quando nós comemos doce, atinge logo o paladar e o paladar vai agir logo com o doce de uma forma muito quase que instantânea. Enquanto, por exemplo, se nós perante uma frustração formos fazer uma caminhada rápida de 30 minutos ou de 40 minutos, provavelmente vamos ter um efeito mais benéfico e que nos vai tirar aquele craving daquela vontade de comer naquele momento aquele doce ou aquele bolo ou o que quer que seja, não é? Tipo aqueles serões que as pessoas comem uma jarra de gelado, não é? Enquanto veem um filme. O que é certo é que se gostam de ver filmes e comem uma jarra de gelado todas as noites, são 30 gelados mensais, não é? E portanto, claro que aí ficamos muito mais com excesso de peso. E depois vamos querer fazer exercício físico para compensar. E depois, como não há resultados imediatos, vai demorar. A pessoa frustrada porque não vê reflexos no espelho continua a comer. Ou então, se gasta demasiadas calorias naquele dia, daquelas que habitualmente não gasta. E, portanto, se eu habitualmente como 2.000 calorias por dia e de repente gastei numa caminhada ou numa corrida à volta do quarteirão, gastei 500 ou 600 calorias. E se eu a seguir não aguento aquela sensação de fome que vai aparecer para compensar, porque isto é o corpo a falar connosco e a pedir uma compensação daquele número habitual de calorias, ou seja, há um sofrimento tolerável que nós temos que aceitar que vai acontecer quando nós estamos a querer controlar a nossa alimentação. Sim, temos também de saber lidar com alguma frustração, não é? Porque os resultados não são imediatos. Como tudo, é um processo, demora o seu tempo, não é? E a própria pessoa precisa do seu tempo para mudar hábitos que às vezes são de uma vida inteira, não é? Se a pessoa sempre teve aqueles hábitos uma vida inteira e decide realmente mudar e ser mais saudável, ela própria tem que ser tolerante consigo mesma, porque se começa logo, ok, não tenho resultados, vou assistir tudo, largo tudo e acabou,
vai tornar-se bastante difícil. Ora, aí está um ponto importante, salientar essa tolerância com a própria pessoa. Isto merece um 5. Diz aqui a Carly, ou a compulsão alimentar pode vir da prática de dietas restritivas? Sim, pode. Claro, claramente, não é? A pessoa pode meter na cabeça que quer resultados rápidos e entra nas chamadas dietas, que antes ia-se à net, não é? Ver dietas para perda de peso rápido, não é? E claro, se calhar até vai perder peso, mas não vai ser em gordura, vai ser em muita coisa menos gordura, mas vai achar que aquilo está a ter resultados, não é? E, claro. Por isso é que a prisão, isto faz o que estás a dizer e encaixando com esta pergunta da Carly, que é portuguesa, ok? É portuguesa, que faz lembrar aquela questão de que as dietas demasiado restritivas ou que sejam bloqueadoras de certos prazeres com frequência a mais, isto vai levar sempre a uma descompensação. Ou seja, nós fazemos ricochete, não é? A carência permanente leva à compensação a seguir, que é essa compulsão alimentar. Exatamente. Lá está. Por isso é que eu também muitas vezes, quando as pessoas chegam com excesso de peso e com problemas de compulsão alimentar, eu falo sempre para ter atenção ao plano que é passado. Ou seja, mesmo o nutricionista ter alguma atenção para não ser algo muito drástico. Porque a pessoa não vai estar preparada para um tipo de plano muito, muito limitado, não é? Muito restrito, digamos assim. Certo. A Carly diz aqui ainda, sabiam que os filhos de mãe anorética, sabiam que os filhos de mãe anorética têm tendência a ter excesso de peso e compulsão em adulto por viverem num ambiente de restrição? Exatamente, até porque a anorexia não é só na adolescência. Exatamente. Obrigado pela Sim. Porque é isso mesmo, não é? E a compulsão alimentar não tem a ver com bons hábitos. Ou será que tem? O que é que te parece? Depende. Muita gente, nós olhamos para ela e é magra, ou tem um peso normal e sofre de compulsão alimentar. Mas normalmente tem comportamentos compensatórios. Sim, porque nós podemos ter compulsão alimentar mesmo com bons alimentos e com bons hábitos. Sim. Por isso é que isto é um problema de comportamento, não é uma questão do alimento, não é? É uma questão mesmo de comportamento, que é o descontrole comportamental. Sim, eu posso dar um exemplo prático de ver isso acontecer de um adolescente ser, pronto, ele sofre de obesidade, foi restrito completamente de comer coisas que engordassem, não é? E ele então tem um episódio de compulsão alimentar à meia-da-noite com uma lata de espargos. Uma lata de espargos é um alimento saudável, não é? Aqui qual foi a intenção? Foi comer o que havia. Foi encher, simplesmente. Pois. Ainda por cima, quando o nosso organismo acaba por, entre a quantidade de alimento que está no estômago e a consciência que depois nós temos em termos da nossa consciência de quanto é que já comemos, demora algum tempo a mensagem a chegar à consciência. E é por isso que quando nós sentimos enfartamento é porque já comemos a mais há cerca de 20 minutos atrás. Nós já devíamos ter parado há cerca de 20 minutos atrás. Ou seja, uma das regras ou uma das orientações de comportamento mais adequadas é quando nós, por exemplo, quando tivermos uma sensação de que já estamos satisfeitos, mas ainda temos ali um ratinho ligeiro para alimentar, é nesse momento que nós de facto deveríamos parar de comer e depois a partir de certa hora, a partir das 7, 8 da noite, começamos de facto a reduzir ao máximo todo e qualquer tipo de alimentação, porque é durante o dia que nós devemos fazer a maior parte da nossa qualidade e quantidade alimentar. E depois ao longo do dia isso vai diminuindo. Diz aqui a Ferro, que é uma nossa seguidora, eu tenho compulsão alimentar, alimento, ferro, porque me refugio na comida. E de facto, o que importa aqui é dizer o quê? É que a psicologia clínica e a psicoterapia são estratégias que não são baseadas nas nossas experiências ou opiniões, mas acima de tudo em estratégias científicas que estão estruturadas para ajudar as pessoas com anorexias, bulimias e outras perturbações alimentares, não é? Portanto, quando as pessoas, qual é a recomendação que poderias dar às pessoas quando
percebem que sozinhas não estão a ser capazes de melhorar os seus comportamentos alimentares. Psicoterapia. E é interessante como eu vejo que muitas pessoas muitas vezes não procuram logo porque acham que isto não é um problema ainda, ou que o psicólogo não é para este tipo de questões, não é para questões alimentares, não é porque eu como muito e sinto-me mal que ele me vai ajudar. Totalmente errado, não é? Muitas vezes a cura que nós procuramos ou a satisfação que nós procuramos para as nossas emoções está na psicoterapia e não na comida, não é? Nós precisamos de trabalhar as emoções, lá está, a nível de psicoterapia e não através da comida, não é? Porque a comida não nos vai dar as respostas. Principalmente quando nós conseguimos, enquanto psicólogos clínicos e psicoterapeutas, intervir nestas pessoas que precisam de ajuda em equipas multidisciplinares. Isso. Ou seja, eu recordo, por exemplo, que no meu trabalho é com psicólogos, ou seja, eu enquanto psicólogo ou outros colegas para lidar com outros problemas dentro da mesma família, ou seja, outros psicólogos para a mesma família, para não ser o mesmo a lidar com todas as situações. Depois, o apoio da psiquiatria, se for necessário, e também o nutricionista, que é essencial para esse tratamento. E por isso, quando nós conseguimos criar aqui uma equipa multidisciplinar, em que nós falamos entre nós para conseguir abraçar de uma forma muito mais sustentada aquele caso clínico, aquela pessoa não só consegue, se calhar, livrar-se dos sintomas, mas, acima de tudo, compreender as causas que levaram a esse comportamento. Graças a esse trabalho de pesquisa dos contextos e dos hábitos na família de origem, etc., para depois conseguir melhorar, não é? Sim, exatamente, exatamente. E todos os conflitos, muitas vezes, que também existem dentro da própria família, não é? Que levam a que a comida seja um refúgio. Pois, do tipo, eu estou com tantos problemas, isto está muito chato, eu vim vamos comer aqui, não é? Depois da manhã... É o típico. Exatamente. Ou então vemos um filme, ficamos assim mais em baixo e vamos buscar qualquer coisa doce para compensar porque o filme acabou mal. Ou sim, arranjamos isso como desculpa, não é? Pá, eu tive um dia muito cansativo, muito trabalho, agora preciso de um chocolate. Exatamente. Não é? Um desapontamento numa resposta de um amigo ou de uma amiga ou de um parceiro no WhatsApp ou num telefonema. Um chefe que disse alguma coisa que nós não queríamos que dissesse. E nós acabamos por ter 1001 desculpas para mantermos certos comportamentos. Porque, quer se queira, quer não, o sofrimento associado à mudança é também muito significativo, para além do sofrimento associado à manutenção do problema. Sim, lá está a ideia de mudança muitas vezes também é assustadora, não é? Nós não temos esta noção, mas a mudança de hábitos é assustadora. Pois, aqui a Ferro, eu tenho um comportamento de ódio com a comida, mas ao mesmo tempo gosto de comer. Isto quer se queira, quer não, estamos a falar aqui também, não é só uma questão desta nossa seguidora, mas uma característica própria da natureza humana. Quer dizer, nós, como diz aqui, é tipo amor-ódio em relação à comida. Nós todos gostamos de comer, não é? E o paladar é feito precisamente para nós nos alimentarmos, para servir de filtro e para servir de escolha dos nutrientes ou dos alimentos que mais encaixam connosco e que melhor se adequam a nós. A questão é que nós vivemos para comer ou comemos para viver. Exatamente, exatamente. Este é que é o problema, não é? Conseguimos ajudar as pessoas a perceber que a comida é apenas uma forma de nós mantermos o combustível dentro do organismo que precisa dessa energia, que vem desse combustível, para funcionarmos no nosso dia-a-dia, na nossa vida. Transformar a alimentação no centro da nossa vida, achas que isso é algo bom ou mau? Pode ser bom e mau. Se nós vivermos em função e passarmos o dia a pensar naquilo que vamos comer a seguir, se calhar estamos a tornar isto uma obsessão. Não é? E a comida deve ser vista como algo natural e equilibrado. Exatamente. Andreia, o nosso tempo está a chegar ao fim. Foi uma ótima conversa. Eu não sei se os nossos seguidores têm mais alguma pergunta que queiram colocar aqui ao nosso episódio de hoje, nesta relação entre distúrbios alimentares e família de origem. Espero que a mensagem tenha passado, esta importância de nós percebermos que fraquezas e dores nós vamos ter sempre e que nos vai causar sofrimentos, e perante esse sofrimento nós vamos querer compensar com emoções. Essas emoções
que vamos tentar compensar vão ser compensadas através de comportamentos e podemos escolher ter comportamentos mais saudáveis ou mais problemáticos, não é? E por isso, estas questões... Desculpa, não? Exatamente, sim, exatamente. E por isso esta questão de fugirmos para o frigorífico ou de ouvirmos os ratinhos a pedir comida e depois ceder à tentação de lhes dar o que eles pedem, não é? Isto depois alimenta maus hábitos, cria problemas de consciência, que depois leva a mais emoções de culpa, depois pode potenciar comportamentos bulímicos, que é o vómito, e preenchemos os critérios do diagnóstico da anorexia, da bulimia, e que aí recomendamos claramente procurarem a ciência e os psicólogos e os nutricionistas e os psiquiatras para conseguirem trabalhar em equipas para fazerem intervenções adequadas. O jeito para a coisa, ou o buscar apoio de opinião, ou só porque alguém passou por uma experiência alimentar e está a querer melhorar esse comportamento, é um bom conselho, mas se calhar não é a solução, porque aquilo que pode ser a solução de um pode ser... a solução do outro. Exatamente, não é? Por isso, espero que tenhamos dado aqui um contributo importante e útil para todos. A Ferro está aqui a perguntar se a live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar aqui disponível no Instagram e vai ficar também disponível no canal do YouTube. Portanto, se vocês não estão a seguir este meu canal do YouTube, convido-vos a ir ao YouTube e procurarem também Derivando PHD. Se não nos seguem aos dois, a Andreia e a mim, eu convido-vos a seguir os nossos canais aqui no Instagram, porque nós fazemos estes conteúdos precisamente para darmos conhecimento e levarmos ciência a cada um de vós e que possa ser útil para ficarem mais capazes e mais fortes e responsáveis pelas vossas vidas. André, não sei se há alguma mensagem que queiras transmitir à nossa audiência, para terminarmos. Eu penso que a principal nós já transmitimos, não é? De que ao mínimo sinal de que a pessoa sinta que já não tem controle sobre o comportamento, então se calhar é um alerta para procurar apoio psicológico. E não adiar, não vale a pena adiar. Exatamente, porque quanto mais tempo passa com um problema, mais nos acomodamos e conformamos com ele e depois podemos confundir que somos o problema, do tipo eu sou assim. Mas não, nós podemos estar assim, mas isso não nos define. Por isso é que temos que agir sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos problemas, porque os problemas são os problemas e nós somos nós. E nós temos que agir sobre eles. Quero agradecer também aos nossos sponsors habituais, à M Saúde, clínica médica, de consultoria de comportamento, palestras e eventos no Porto e online, e também ao Jornal da Diáspora Portuguesa, Bom Dia, o nosso parceiro desde a primeira hora, este jornal online, o mais antigo das comunidades portuguesas por este mundo fora. Um agradecimento a todos os presentes aqui na nossa live em direto. Esta live vai ficar disponível. Partilhem nos comentários as pessoas que vocês acham que gostariam de partilhar esta live. Da minha parte, vemos na próxima semana, terça-feira. Por isso, até lá, bons cuidados alimentares, muitas caminhadas e um abraço estoico. Até para a semana. Um abraço.